semana alta performance. Para você que está chegando hoje, essa semana alta performance é uma semana dedicada a conhecimentos seletos que nós escolhemos a dedo pela necessidade que nós vemos com o público. As pessoas têm medo, as pessoas não entendem de tecnologia, as pessoas não entendem de vendas, não entendem de comunicação. Nós estamos aqui tentando, de alguma forma, elevar a consciência das pessoas para que elas possam melhorar os seus conhecimentos e onde elas estão inseridas. Então, essa semana alta performance é para trazer clareza, luz para você que está querendo ter uma vida diferente, que você está cansado daqueles resultados que você já teve, já conhece desde os anos anteriores. Eu quero provocar isso em você, que esse ano seja um ano diferente. 2024, quando chegar lá em dezembro, você veja realmente que faz sentido mudar de vida. Então nós criamos essa semana, que é uma semana inteira de conhecimento prático e teórico, que vai transformar e vai mudar a forma de você pensar em relação a muitas coisas. E hoje é o medo. Okay? Então o nosso tema de hoje é o medo. Então eu já venho com uma pergunta para você que você já colocou aqui um ou dois sobre o medo. O medo paralisa as pessoas. E lá no livro de Jó, especificamente o 3:25, Jó diz assim: tudo o que eu temia me sobreveio. Então o que eu posso estar dizendo para vocês? Que o medo, ele paralisa as pessoas. O que mais Jó tinha medo sobreveio a ele. Quem não entende a história de Jó, ele é um livro da Bíblia que traz sobre o sofrimento de uma pessoa que perdeu a família, adoeceu, e Deus o recompensou por várias formas. Eu chamo vocês para ler esse livro. Então, o que Jó quis nos mostrar com esse pequeno versículo? Que o medo, ele atrai as coisas. Então, você que colocou o número 1 que tem medo, todo o seu medo está atraindo coisas para a sua vida e isso tem paralisado de alguma forma. Não importa o quanto você tente, se você tiver medo, ele vai te parar. E o medo, ele é uma ramificação. Um medo liga a outro medo. E a outro medo, e isso vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. E o que eu tenho para dizer para vocês? Se você realmente dissesse assim, a partir de hoje, eu vou abandonar o medo, você se tornaria uma pessoa incrível. Pode ter certeza que você se tornaria uma pessoa incrível, sabe por quê? Porque é o medo que te paralisa. Quando eu percebi que o medo me parava, eu decidi parar com isso e a minha vida mudou. Eu estou dando esse testemunho para vocês, porque é isso que vai mudar a vida de vocês. Por favor, não esquece de compartilhar essa live com as pessoas que você gosta. Coloca lá no Instagram, coloca no WhatsApp, coloca em todas as suas redes sociais, chama eles para cá, para entender realmente o que é o medo. Então, o medo, ele realmente vai te parar. Lembra que está escrito em Jó: o que eu mais temia, que é o medo, me sobreveio. Então, se você tem medo de altura mesmo, esse medozinho simples de subir em alguma coisa alta, você jamais vai se tornar uma pessoa grande, porque se você quer ser uma pessoa grande, o medo de altura vai te paralisar. Se você tem medo de velocidade, você jamais vai conseguir acelerar no tempo, porque quem acelera no tempo precisa de velocidade. Então, o medo, se você o abandonar, o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa imparável, uma pessoa incrível mesmo. Uma pessoa incrível. Por quê? Porque o medo é como se fosse o seu carro querendo acelerar a 400 km por hora, mas o freio de mãozão, tá puxado. E só tem duas formas de você não prosperar. Luiz Henrique, o que é prosperar? Prosperar é ficar rico? Não. Prosperar é crescer. Quando a gente fala em prosperar, todas as pessoas pensam que é ficar rico. E ficar rico não é isso. Ficar rico só é um fruto, só é uma colheita da prosperidade. A prosperidade é você começar a plantar alguma coisa, começar a cuidar do que você plantou e começar a crescer. Hoje vocês estão aqui prosperando. Vocês estão recebendo um conhecimento,
Vocês estão se transformando, estão crescendo. Logo, logo vocês vão poder acessar o fruto disso, que é a riqueza. Por que as pessoas prósperas elas não param de investir nelas mesmas? Elas entendem esse jogo do plantio, da prosperidade, que é o crescimento, para poder sacar o sucesso, que é a riqueza. Então só tem duas formas de você não prosperar. A primeira é se você morrer. Se você morrer, acabou o jogo. Game over. Não tem como você prosperar. E a segunda forma, o medo. Porque o medo te para, não vai deixar você andar. Pode ter certeza que o motivo que você não está aonde você era para estar é porque o medo está te parando. E às vezes você nem sabe que tem medo. Deixa eu te falar uma coisa. O medo, ele é tão assustador, ele te para das oportunidades e isso só acontece na sua cabeça. Por exemplo, muitas pessoas têm medo de escuro. Sim, mas eu nunca vi nenhum noticiário, nenhum registro de óbito, nada. Tipo assim, um noticiário. 4 pessoas morreram hoje no escuro, de medo de escuro. 5 pessoas morreram porque viram um sapo. Tem pessoas que têm medo de sapo. Nunca vi essa notícia. Então, o medo só existe na sua cabeça. O medo é uma limitação que você coloca em você mesmo. Alguns carros, tipo esses ônibus escolares, eles têm um limitador de velocidade. Quando o motorista chega na velocidade que é para ele andar, vamos dizer 80 km por hora, automaticamente o limitador entra em ação. Por mais que ele acelere o carro não vai mais do que aquilo. É um limitador. Então, posso dizer para vocês que o medo hoje ele é um limitador de você crescer. Então, se você abandonar esse medo, você vai se tornar imparável. E todo medo, seja lá qual for o medo que você tem hoje, fobia que você tem, está ligada ao medo de morrer. As pessoas não crescem porque elas têm medo de morrer. E deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Todos nós estamos previstos à morte. Eu não sei quando, mas Deus estipulou um tempo, 120 anos. Mas as doideiras que você está fazendo na vida tem diminuído esse tempo. Porém, se você já sabe que um dia vai morrer, por que você está com medo de morrer? Por que você não aproveita o hoje para você crescer sem parar, abandona esse medo, rompe tudo que tem para romper e vai em direção ao que faz sentido? Que é você crescer em conhecimento, crescer em sabedoria, crescer em prosperidade, crescer em riqueza, crescer em conexões, crescer no empreendedorismo, crescer na tecnologia, juntar um grupo de pessoas que não param para te ajudar a crescer mais ainda. Então tudo isso você não faz porque você tem medo. Você ainda não abriu uma empresa ou não tem um negócio porque você ficou com medo de fazer uma sociedade com alguém e você se frustrar. Você nem tentou fazer, você nem quis fazer. Como é que você já plantou o medo e já anulou isso? Então o medo ele vai te parar. Luiz Henrique, como é que faz para abandonar o medo? Não tem como. Não tem como você abandonar o medo. Por quê? Porque o medo, ou você deixa ele de lado, ou você leva ele com você. É só treinando. Todas as pessoas, elas só têm medo daquilo que elas não dominam. Tudo que você não domina, você tem medo. Quando chegar alguém falando um tópico para você que você não sabe, muitas vezes você até se irrita. Porque como você não sabe nada sobre aquilo, o seu cérebro se fecha para esse assunto, você não tem nada de importante para falar e se fecha. É aprender. Então as pessoas elas só têm medo daquilo que elas não dominam. Então o segredo é, para abandonar o medo, é só treinar tudo. Olha o que você tem medo e começa a andar naquilo. Quando eu comecei a fazer corrida, ano passado, final do ano passado, eu tinha pavor de correr. Nunca gostei de correr. Mas quando eu comecei a correr, eu comecei a dominar isso, a forma de pisar no chão, a forma de respirar, a forma do descanso, fazer um alongamento antes ou um aquecimento, alongar depois, treinar fortalecimento. Quando eu comecei a entender sobre isso, pronto, dominei, não tenho mais medo. Nada me para. Então, o que eu vou te convidar hoje? Abandone seus medos. Abandone seus medos. Qualquer pessoa normal pode fazer o que quiser. Você é uma pessoa invencível. Mas o que você não chegou onde você quer, porque você está com. Então, o que eu reservei para nós hoje? O que eu vou trazer para vocês hoje?
Eu vou fazer você romper seu medo. A primeira coisa, você vai romper esse medo que está na sua cabeça aí. Esse medo só existe na sua cabeça. Quer uma prova? Por que que você tem medo de altura e algumas pessoas pulam sempre de paraquedas com a maior vontade, vai lá e pula? Por que que você tem medo e eles não têm? Por isso que o medo só mora na sua cabeça, não está na cabeça deles. O que eu vou trazer para vocês hoje? Trazer o que é CLT. E vou convidar você a sair disso, da CLT. O que eu vou trazer mais para vocês hoje? Criar seu primeiro negócio. Vou te incentivar a isso. Porque o meu primeiro negócio eu montei com 10 anos de idade. Ah, Luiz Henrique, eu estava até gostando das tuas aulas, mas tu já começou a mentir. 10 anos de idade. Com 10 anos de idade. Qualquer pessoa que me conhece, da minha família, meus vizinhos, sabe que eu comecei a ser empreendedor. Meu primeiro negócio eu tinha. Então, eu venho te falar isso com autoridade. Quero que você abandone seu medo, que você conheça e saia da CLT e crie seu primeiro negócio. Então, o que nós vamos falar hoje? Agora que nós vamos começar a nossa aula, eu estava só trazendo aí uma dica para vocês. Primeira coisa que você tem que fazer para sair desse medo, inteligência emocional. Escreve aí no seu caderno aí, escreve nas suas anotações. Inteligência emocional é o primeiro tópico. Você tem que desenvolver uma inteligência emocional forte. Luiz Henrique, o que é inteligência emocional? É a forma com que você administra suas emoções. Todo o seu sentimento mal resolvido, ele responde na sua alma através de uma emoção e a emoção se externaliza pelo seu corpo com ação. Então, se você, lá no seu sentimento, você se sente aflito, com medo de alguma coisa, esse medo se transforma numa emoção e a emoção vai te paralisar. Pode prestar atenção, toda vez que você tem um medo, se assusta, você fica paralisado, travado. Então, se você começar a ter medo de muitas coisas, essas muitas coisas vão te paralisar. Então, a inteligência emocional, a forma com que você age em determinadas ações, elas mudam. Professor Luiz Henrique, como é que você faz para abandonar isso, para treinar a inteligência emocional? Tudo é treino. Se você quer um corpo bonito, um corpo forte, não tem que comer bem, ir para a academia treinar? Treino. O cara que é lutador de boxe, ele não tem que treinar muito para ir lá para o ringue e ganhar um cinturão? O cara que é de karatê, não tem que treinar muito para ir para o campeonato? Um time de futebol quer ganhar um campeonato, não tem que treinar muito futebol? Então, se você quer ter uma inteligência emocional forte para abandonar o medo, você precisa, sabe de quê? Treinar. Você primeiro vai ter que fazer uma autoanálise, uma autoavaliação, e que, inclusive, eu até te convido a pegar um bloco de papel, um bloco de notas, e começa a escrever os seus medos. Pode ficar um dia à vontade, se deita, não sei, e começa a escrever. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, medo disso, e anota todos os seus medos mesmo, anota. E na frente desse medo, anota uma atitude que você pode fazer para vencer esse medo e coloca uma data para fazer isso. O desafio, quando você identifica seus medos e você tem realmente uma atitude para vencer esse medo, é que vai te curar. O remédio da cura do seu medo é fazer algo que te traz medo. Automaticamente, ou o medo ele vai te acompanhar e não vai se importar com isso, ou ele vai ficar para trás e vai tomar conta de outra pessoa. Então, identifique seus medos, anote todos eles. E depois que você anotar, coloca como você vai fazer para se livrar dele e coloca uma data. E cumpre, porque o seu cérebro só vai lhe respeitar se você anotar e cumprir o que você anotou. Então, o primeiro passo do desenvolvimento da inteligência emocional para você poder vencer seus medos é identificar esses medos, marcar uma data de resolver. Se você não fizer isso, esse medo vai continuar te apavorando e te parando em todas as áreas. Ah, Luiz Henrique, eu só tenho medo de altura. Isso aí não vai afetar em nada. Se você tem medo de altura, você não tem nem ter como você ter um prédio. Como é que você vai colocar a sua casa lá num triplex, lá em cima, no último andar do prédio? Então você não merece um triplex de alguns milhões de reais. Entende? Então você não está nem apto a crescer, porque você vai ter medo de altura, você sempre vai se colocar por baixo. Você sempre vai se nivelar por baixo.
Então entende que o medo não é só aquele medo de fazer isso. Esse medo ele vai te dominar em todas as áreas. Então eu te convido para sair disso. Como é que sai? Se identificando e automaticamente criando técnicas para sair disso. Eu já te dei até uma técnica. Coloca uma forma de superar esse medo. É difícil? Sim, é difícil. Eu não vou dizer que é fácil. Mas você tem que começar a tomar uma atitude, porque se você não tomar uma atitude, esse medo vai realmente te levar para o maior dos medos, que é a morte. Vamos continuar falando ainda de desenvolvimento emocional. Primeiro, identifique seus medos, coloque uma data para sair disso e vá. Segundo, o que eu posso estar fazendo ainda para desenvolver a minha inteligência emocional? Baixar o seu nível de estresse. Todas as pessoas hoje, elas vivem com a correria diária, todo mundo chama assim correria, né? Mas eu falo é das prioridades. Quais são as prioridades? Você prioriza tudo que não faz sentido. E isso te traz estresse. O que é o estresse? É um cansaço mental. O cansaço mental, ele é inimigo da inteligência emocional. Porque quando você se torna estressado, você não consegue pensar. O pensar, ele está na parte racional do cérebro, ou seja, na parte direita. A parte direita é a parte forte. Então, olha para a sua mão direita, é o seu lado forte. Esse lado forte é o lado racional, é o lado que você pensa. Quando o lado esquerdo, que é o lado emocional, ele está totalmente estressado, você não tem como decidir coisas sábias, porque você não está usando o racional. Então, se você baixar o nível de estresse, baixar a sua ansiedade, você vai começar a ter inteligência emocional para tomar as decisões certas para poder vencer esse medo. Lembra, ansiedade é você querer chegar num lugar que você não tem energia, não tem força para chegar. Por exemplo, você decide começar, por exemplo, ter R$1 milhão na conta. Mas você não dá conta de cuidar de R$1.000, como é que você quer ter 1 milhão? Então você botou na cabeça que agora vai ser milionário e não consegue gerar R$1.000. Então você não vai conseguir, isso vai te dar ansiedade. Tem que ir elevando a energia devagarinho até chegar no lugar certo. Senão, você vai conseguir. Então, o estresse e a ansiedade, ela vai parar você na inteligência emocional. Então, anota logo aí, se você é uma pessoa estressada, coloque assim, ó, eu preciso desfrutar. O que é desfrutar? É descansar, parar um pouquinho do que você está fazendo, pensar o que tem que ser diferente e não focar nem no futuro e nem focar no passado. Também tem pessoas que estão presas no passado. E por estar preso no passado, deixa de viver o presente e automaticamente para. E automaticamente começa a implantar medos em você. Então isso aí, ó, são dicas da inteligência emocional. Ver um problema, ver uma dificuldade e vencer. Todo mundo aqui é resiliente, sabe por quê? Porque você já teve um problema e esse problema você conseguiu superar. Então, o que aconteceu com você que você está com medo agora? Todos os problemas que você tem hoje, não tenha medo de resolver. O medo de você resolver esse problema está te parando. Então, faça o seguinte, não olhe para o medo. Não olhe para o medo. Seja resiliente. Observe que em alguma fase da sua vida esse problema que você tem hoje é pequeno em relação ao que você está enfrentando. Então, ser resiliente é olhar para as dificuldades, pensar como resolver e usar elas como base para o futuro. Então, não se assuste, não tenha medo dos problemas. Pessoas resilientes, elas não têm medo dos problemas. Elas não param. Ser resiliente é não parar por causa do medo. Então, pessoas que são medrosas, não tem como elas serem resilientes. Então, seja resiliente, desenvolva a capacidade de se recuperar. Se algo está te parando, se recupera. Se algo está te segurando, se solta e recupere sua posição. Você tem que ir para onde você precisa ir. E, sem dúvida, você vai conseguir chegar muito mais longe. Você vai chegar muito mais fácil.